meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, um programa de debate sobre futebol de segunda a sexta. E você ainda tem um plus. Mais de 120 entrevistas para você ver a hora que quiser e do jeito que quiser. Este é o Futebol em Rede, Quartarolo. E é verdade, quem está louco para ter um plus do campeonato são os times lá de baixo, né? O Vasco da Gama subiu, o Santos desceu. Santos e Vasco da Gama serão nossos temas hoje. Temas de dois times importantes do futebol brasileiro que estão mal no campeonato. Um subindo, o outro não saindo do lugar. E aí, quem tem salvação, Fábio Seródio? Vamos tentar discutir o assunto, mas quem precisa subir somos nós. Por isso, por favor, vá lá e inscreva-se no nosso canal, dá positivo, compartilhe o programa, Quartarolo. E compartilhe mesmo. Se quiser dar negativo, nem que seja por dó, como diz um amigo meu, mas dê também. Afinal, é sempre um indicativo, uma curtida muito legal para a gente. E olha, se inscreva no programa. Se você já for inscrito, muito obrigado. Mas espalhe o programa por aí para os vizinhos, amigos, o pessoal da família. Se você está nos vendo agora pela primeira vez ou já viu e se esqueceu, é só um segundo. Um segundo está inscrito no nosso canal. Estão crescendo, crescendo na crise. Mas será que esses times conseguem crescer na crise, Seródio? Olha, Quartarolo, a situação é difícil. Para muitos, Coritiba, com 14 pontos, e América, com 17, já foram para o saco. E aí vai ficar um bolo de gente grande disputando. Hoje, nesse bolo, está o Santos com 24, está o Bahia com 25, está o Vasco com 26. Aliás, o Goiás também tem 26. E é lógico, chama muita atenção Santos e Vasco. Duas grandes instituições, o Santos que nunca caiu, o Vasco que frequenta mais a Série B do que eu frequento escola de inglês, então fica uma grande confusão. O que eu fiz aqui, Quartarolo, para você começar a discutir o assunto? O Vasco, com os últimos resultados, é o segundo colocado no retorno, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. O primeiro é o Fortaleza, tá? O Santos é o 12º colocado, com 2 vitórias e 3 derrotas. Isso, para você, tem algum significado? Nenhum. 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 Eu me esforço e você fala nenhum? Meu caro Tristão do Seródio. É que são apenas números muito fragmentados, né? São apenas algumas rodadas do segundo turno. Eu sei que vale a pena, em cima de busca de estatística, tudo bem. Mas não adianta, né? Por exemplo, o Santos está numa pindaíba desgraçada e o segundo turno do Santos, por esses números, é melhor que o do Botafogo. Mas é melhor? Não. Não, claro que não é. O Botafogo fez um estoque de pontos maravilhosos, um estoque maravilhoso no primeiro turno, e o campeonato não é só isso. Quando tiver mais 5 rodadas, e quiser analisar e comparar o segundo turno com o primeiro, com a produção, eu até posso levar em consideração e vale uma avaliação e fazer também uma comparação. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, são números jogados assim, olha, o melhor time do segundo turno. Mas o melhor time do segundo turno ganhou quanto? 3 jogos? Sabe, o campeonato está na 24ª rodada, está indo para a 25ª. Então, o segundo turno só teve 5 rodadas. Não dá para fazer essa comparação estatisticamente com base para chegar a algum lugar. Mostra que alguns times realmente melhoraram. Ok, o Vasco da Gama é um deles. O Santos ganhou do Bahia, o jogo que tem que ganhar, só que esse jogo atrasado do Vasco era da 15ª rodada, lá em Belo Horizonte, ganhou do América, que está numa pindaíba. Domingo, na Vila Belmiro, tem um jogo cruzado entre Santos e Vasco da Gama. O São Paulo, que você não colocou nesse rol, e até acertadamente tem 28 pontos, está logo acima também do Z4, mas joga com o Curitiba, que deve ganhar. O São Paulo vai a 31, na minha opinião, ou seja, já escapa. Então, deve ficar entre esses que você colocou mesmo. Mas desses que você colocou, o que está subindo é o Vasco da Gama. Não sei se vai segurar Rojão, mas que está subindo, está. Então, esses números indicam que hoje o Vasco da Gama está em ascensão e o Santos ainda não. Pelo menos isso. Como você falou aí, 5 rodadas, eu peguei aqui os confrontos de Vasco e Santos para ter uma ideia. Você já, de cara, falou do jogo Santos e Vasco, que vai acontecer no final de semana. É um 6 jogo... pontos, segundo o Fernando Sampaio, hein? É isso que eu ia falar. Segundo o Fernando Sampaio, jogo de 6 pontos. Abraço, Fernando. Gente boa pra caramba, nosso amigo. Gosto demais dele.
Se o Vasco É ganha, mais um que não aproveitaram lá, mas vamos em frente. bom, se o Vasco ganha, pisa no pinico do Santos, espalha merda por todo Você lado. gosta de pinico, não? E se o Santos ganha, pisa no Ah, pinico do Vasco, quer dizer, fica uma situação bem delicada. Daí para frente, olha só, Quarteirão. O Vasco pega o São Paulo em casa, o Santos pega o Palmeiras fora. O Vasco pega o Fortaleza em casa, o Santos pega o Bragantino em casa. O Vasco pega o Flamengo no Maracanã, o Santos pega o Internacional fora. O Vasco pega o Internacional em casa, o Santos pega o Curitiba em casa. O Vasco pega o Goiás fora e o Santos pega o Corinthians fora. É, você queria 5 rodadas para ter uma noção do que vem pela frente. É chumbo grosso, hein, Quartarolo? esse jogo cruzado entre eles, daí a gente vai ter que analisar os outros quatro. E eu acho que tudo vai depender, Seródio, também do que o Santos produzir nesse jogo ou o que o Vasco confirmar nesse jogo. O Vasco depois vai enfrentar o São Paulo em São Januário, é isso? Isso. É um jogo difícil. O Santos vai enfrentar o Palmeiras. É jogo para perder. Mais do que difícil. Para mim, eu acho que o Santos não ganha do Palmeiras, por exemplo. Por isso, seria muito importante para o Santos ganhar do Vasco domingo na Vila, para voltar à frente do Vasco, e talvez até com outros resultados, envolvendo o Goiás, ele pudesse até sair da zona do rebaixamento. Depois você vai ver lá na frente, no jogo seguinte, o Santos enfrentando o Bragantino, que é uma partida difícil, mesmo na Vila Belmiro, né? Não vamos descartar. E o Fortaleza, mesmo lá no Rio de Janeiro, em São Januário, é jogo difícil para o Vasco da Gama também, pela situação dos dois times, né? Que a gente analisa a situação dos dois times. Aí você vai para a 28ª rodada. Olha aqui. Flamengo e Vasco. É clássico. Né? Tudo pode acontecer, mas eu acho que o Flamengo agora vai estar mais preocupado, talvez sem o Sampaoli já nessa rodada, possa ser um time mais solto, né? Nessa mesma rodada, o Santos joga contra O o Coritiba. Internacional em Porto Alegre. Não. Nessa do Flamengo e Vasco, Internacional em Porto Alegre. É. Ou seja, é jogo que o Santos não deve ganhar, né? Mas tudo bem. Aí vamos para outra. Você falou 5 jogos? Na Isso. 29ª rodada, Vasco Internacional em São Januário. Também um jogo difícil para o Vasco, mas o Vasco joga em casa. E o Santos joga contra o Coritiba em casa, que é um jogo que tem que ganhar. Tem que ganhar, não tem jeito. Se não ganhar do Coritiba, aí tem jeito. E para completar os 5 jogos, Corinthians e Santos. É um jogo que o Santos não deve ganhar, na minha opinião, né? Data hoje. Vai que apareça aí um novo Neymar na Vila Belmiro. E o Vasco sai para enfrentar o Goiás, que o Goiás é um time que pode estar brigando justamente nessa faixa de classificação com o Vasco. Seria, de novo, aquilo que o Fernando Sampaio fala sempre, o jogo de 6 pontos. Ou seja, mais ou menos as campanhas aí, próximas rodadas, são iguais. Agora, tem uma coisa. Eu vejo no Vasco da Gama um elenco com mais qualidade que o Santos para reagir. O Verratti é um ótimo jogador, o Jair é um ótimo jogador, esse Rossi voltou para lá, é um bom jogador, o Peck é um ótimo jogador de futebol, o Mendel, que chegou agora, é um zagueiro experiente, bom zagueiro, o Lucas Piton tem jogado bem. Ou seja, o time do Vasco, eu acho que individualmente é melhor que o Santos. A pressão, e ainda tem o Payet, que é reserva atualmente, mas que é um jogador que pode ser titular a qualquer momento e tem muita categoria. Então, se você analisar o time do Santos individualmente, perto do Vasco da Gama, não dá para competir. Mas o Dorival Júnior acabou de provar que com um time pior que o outro, dá para fazer um time e ganhar até título. Então, essa é a minha esperança de Santista, embora não tão confiante, né, Cerotti? Bom, eu acho o seguinte: com relação ao elenco, o Vasco trouxe reforços. Até porque o time do Vasco era uma porcaria também. E aí qualquer um que Demais. chega lá melhora. O Santos trouxe esforços. Porque o time era uma porcaria, os caras que trouxeram também Acrescentaram nada. não vão acrescentar grande coisa. A questão é, daqui para frente, Quartarolo, na minha humilde opinião, o Santos tem jogos muito mais difíceis do que o Vasco.
O Santos não ganha do Palmeiras, não ganha do Internacional fora e não ganha do Corinthians fora. São 3 jogos fora de casa que para o Santos é derrota na certa. A não ser que aconteça um verdadeiro milagre. O Vasco, por outro lado, nos próximos jogos, tem como derrota certa o Flamengo, em condições normais. O Vasco tem jogos difíceis contra o São Paulo, Fortaleza, que pode perder, contra o Internacional, mas tudo em casa. O fator casa para o Vasco vai ser um auxílio. Até agora não foi, né, Cerotti? Até agora estava fechado lá, como também estava fechada a Vila Belmiro. Nesse quesito, eles são muito iguais. Então, a questão é, para o Vasco, o caminho é menos doloroso do que para o Santos. Acho que o Bahia está no meio está sentado no pinico junto. Mas que mania de pinico, para com isso, bota privada nisso aí. É um time que, se não comprar papel higiênico, pode ficar borrado. De novo. Mas entre Santos e Vasco, na minha humilde opinião, o Santos corre muito mais risco do que o Vasco de rebaixamento. São 4 times que vão cair. 2 já estão praticamente afogados. Condenados. Dos que estão menos condenados são Santos, Vasco, Bahia e Goiás. Eu acho que o Santos é o que tem menos possibilidade de conseguir se segurar. Acho difícil o Santos se segurar. O Goiás é outro que corre muito risco, e o Vasco e Bahia estão disputando no tapa, Quartarolo. Hoje, se eu tivesse que acreditar em alguém entre Santos e Vasco que poderia te salvar, eu digo Vasco da Gama. Não, eu concordo que o Vasco, eu não vou usar aquela expressão que eu não acho correta na língua portuguesa, está numa crescente, ele está crescendo, né? Quem está na crescente é a Lua. Mas veja você, Flamengo e Bahia, sábado no Maracanã. Esse jogo, eu acho que o Bahia não ganha. Na segunda-feira que vem, Botafogo e Goiás, depois de 3 derrotas, eu acho que o Botafogo voltará a vencer nesse jogo. Ou seja, o Goiás vai ficar empacado na mesma situação. Também, se o Botafogo não vencer o Goiás, para tudo, hein? Sim, mas pode acontecer, como não? Aí manda o cara para lá e joga piche nele. Que aí... Com certeza. Se o Santos ganhar do Vasco, ele já sai da zona do rebaixamento esse fim de semana. Agora, depois da 26ª rodada, Goiás e Bahia, que é um jogo que um mata o outro aí. É o Santos e Vasco. Exatamente. Daí depois tem, na rodada seguinte, Bahia Internacional em Salvador. É um jogo difícil para o Bahia, mas é em Salvador. O Internacional tem sido um time mais competitivo e tem Libertadores também meio de semana, né? No brasileiro não ganha de ninguém. É outro que, se bobear, vai pro ralo. E o Goiás enfrenta o São Paulo na Serrinha. Também não é um jogo difícil. Melhor dizendo. Depois o Bahia, na outra rodada, recebe o Fortaleza e o Goiás joga em Cuiabá contra o Cuiabá. Vai vendo a bagunça que vai ser essa rodada. Cruzeiro e Bahia depois, em Belo Horizonte, e o Goiás vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense. A gente está falando de Santos e Vasco, mas esses times também estão aí. E depois o Bahia tem que jogar dia 29 contra o Palmeiras, aqui em São Paulo, é jogo que não deve ganhar. E o Goiás, cadê o Goiás daqui? O Goiás joga contra o Vasco da Gama. É um jogo de 6 pontos, segundo o Fernando Sampaio, no dia 29/10. Quer dizer, tem muito jogo trocado aí que um vai tirar ponto do outro, e por isso que nesses jogos diretos, Seródio, quem levar vantagem afunda o outro. Talvez não aconteça diretamente nesse fim de semana com o Vasco, porque o Vasco já deu um passo maior, né? Mas envolvendo Bahia, Goiás, que vão se enfrentar, o próprio Vasco e Goiás, ou seja, esse tipo de jogo pode definir muita coisa quanto ao rebaixamento. Tudo bem, eu entendo. A matemática, para mim, é simples, como diria o Fernando Sampaio. Sim. A questão é que, entre Santos e Vasco, eu acredito que o Vasco está mais perto da praia do que o Santos. O Santos ainda corre o risco de morrer afogado e sem salvação. Vamos ver o que acontece daqui para frente. É lógico que a gente vai estar acompanhando. Eu quero dar 2 recados aqui. São pessoas maravilhosas que seguem a gente com muito fervor, praticamente assistem todo dia, mandam recado todo dia. O Joel Espalha o programa aí, espalha o programa.
Por favor, não esqueça. O Joel Silva, por exemplo, comentou que o Dorival Júnior é um técnico milagroso. E para até colocar um dedinho no tema de hoje, ele disse que o elenco do São Paulo não é melhor do que o elenco do Santos. Ô, Joel, Muito melhor, muito tem, melhor. não, tem a dó, né? Mas tudo bem, é a sua Melhor opinião a respeito. muito melhor. E o Janilson Pires, que é um palmeirense, como diria meu avô, de quatro costados, eu não sei por que quatro costados, só tem uma costa. É parmerista. É, palmeirista. Ele está irritadíssimo com o Palmeiras. Ah, meu Ele Deus. está criticando a falta de peças de reposição no Palmeiras e a tia Leila está pensando em outra coisa e não no Palmeiras. É a opinião dele, eu também respeito. Dados os recados, Quartarolo, por favor, se despeça dos nossos amigos aí. Ei, mais uma vez pedindo para você nos acompanhar, espalhar o programa, se inscreva, um segundinho que você perde lá, você ganha muita coisa e nós também ganhamos muito com isso. A Não sua ganhamos felicidade, a sua nada. gentileza. Ainda não Não, ganhamos nada. mas ganhamos adeptos, ganhamos inscritos, Lógico. ganhamos gente que mantém esse programa no ar. Até porque, diante do algoritmo do YouTube, ele vai nos publicando mais e mais e mais redes. Um abraço, meu caro Fábio Seroldi, até amanhã com um novo tema. Muito provavelmente o tema vai ser o Corinthians. Não sei Ou por não. quê, não sei por quê. Um Ou abraço, não, Seroldi. ou não, ou Ou não. não. Ou pode ser o Fortaleza. Ou Nunca se não, sabe. pode ser o São Paulo, mas tudo bem. Sim, Um sim. beijo para todos vocês e até a Tchau. próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.